Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos mergulhar no mundo da escalabilidade de cluster Kubernetes na AWS e aqui a gente vai usar o Carpenter e o Terraform, tá bom? Então, aqui na documentação oficial, eu vou deixar na descrição um link, tá bom? Mas aqui dá para pegar mais detalhes de como que funciona, explico mais um pouco do projeto, tem a documentação da ferramenta, o Getting Started, então todos os conceitos estão aqui nessa doc, mas brevemente o que é o Carpenter, tá? Ele é uma ferramenta que otimiza a adição de máquinas ao cluster Kubernetes sob demanda. Mas como assim? Então imagina que você tem um pod no Kubernetes e esse pod ele precisa rodar em alguma máquina do cluster, tá? Então o Kubernetes ele verifica se existe alguma máquina com recurso suficiente para atender esse pod, se sim, o pod é alocado. Mas e quando não houver uma máquina ali adequada, né? Então tem um pod que precisa ser alocado com uma configuração de máquina específica, né? Então é aí que o Carpenter entra em ação, tá? Ele provisiona automaticamente uma nova máquina na AWS que atende ali o que o pod está pedindo, tá? E adiciona ao cluster. Então simples assim, tá? Então se você está na AWS usando o EKS, o Carpenter é um forte aliado ali para prover escalabilidade do seu cluster. Então vamos colocar a mão na massa e fazer o deploy de um cluster com o Carpenter utilizando o Terraform, beleza? Então aqui eu estou no repositório, o link também vai estar na descrição. Então o que eu tenho nesse repositório? Eu tenho todo o meu código Terraform e está separado aqui, digamos assim, por cada componente desse meu cluster é um arquivo Terraform, tá bom? Então para provisionar o EKS, tá toda aqui a declaração de provisionar ele, tá? Então já estou aplicando as tags, estou usando a versão 1.30 do Kubernetes. Carpenter, a instalação dele também tá toda aqui via Terraform, tá bom? Então estou usando ali o módulo do Carpenter para poder estar instalando, estou criando a Service Account, os Node Class, então tudo que o Carpenter precisa ali para estar funcionando, eu estou instalando aqui, beleza? Então aqui nesse vídeo a ideia não é entrar muito detalhe na arquitetura do Carpenter, por isso que eu deixei a documentação disponível para vocês, mas se vocês quiserem saber mais depois, coloca aqui na descrição que a gente pode estar entrando mais em detalhes depois, beleza? Então, tô criando tudo que o Carpenter aqui precisa, tá? E aí uma coisa muito importante que tem no Carpenter, que é legal saber, é o conceito de Node Pool, tá? O Node Pool é uma abstração ali que define o conjunto de máquinas, tá? Que o Carpenter utiliza para poder provisionar máquinas, tá? Então, ele é como se fosse ali um modelo de máquinas de configurações que serão criados sob demanda, tá? Então, o que a gente está criando aqui? Estou declarando o Node Pool, que vai ser tá com o nome default aqui, e aí as máquinas que irão compor esse Node Pool, elas podem ser máquina do tipo C, M ou R, né? Então a instance category pode ser máquina C alguma coisa, M alguma coisa e R alguma coisa. CPUs, essas máquinas elas podem ter tanto 4, 8, 16, 32 CPUs. E Hypervisor, Instance Generator, a gente consegue colocar aqui quais serão as configurações de hardware dessa máquina, tá? Então o Node Pool vai definir ali um conjunto de máquinas e essas máquinas poderão ter essas configurações, tá bom? Então eu estou criando dois Node Pools aqui, um Node Pool Default e um Node Pool que a gente vai utilizar quando estiver trabalhando com jobs de Spark, tá? Então esse Node Pool do Spark, eu estou criando uma máquina do tipo R, com o Hypervisor Nitro, a geração maior que 2, e aqui eu estou utilizando máquinas com arquitetura ARM, tá? Mas você pode também especificar máquinas com arquitetura AMD, tá? Então como eu estou num ambiente local com arquitetura ARM, então eu vou provisionar também um ambiente remoto na AWS com arquitetura ARM. E aqui eu estou declarando que essas máquinas podem ser tanto spot quanto on demand, tá? Então, por enquanto, eu estou criando o Node Pool com apenas essas configurações, e aí quando a gente tiver de fato ali processando algum job Spark, a gente vai ver isso aqui mais em ação. Então, de detalhes importantes do Carpenter é isso, tá bom? Aqui, vocês podem depois estar navegando e entendendo melhor sobre esse código Terraform, tá bom? Estou criando as VPCs, então tudo aqui já está preparado para subir essa infraestrutura para a gente, com o Carpenter instalado, tá bom? E aí para fazer isso, usando Terraform, se for a primeira vez que você estiver rodando esse código, você vai precisar fazer um Terraform init para poder baixar todos os módulos desse projeto.
E após isso, é só fazer um Terraform Apply Auto Approve, que ele vai fazer todo o deploy da stack pra gente, tá bom? Então eu vou rodar esse comando aqui no terminal, vai levar ali alguns minutos, eu vou pausar o vídeo e aí assim que terminar eu volto. Bom, criação do cluster finalizado, tá bom? Então a gente pode comprovar acessando o console da AWS, que já deixei aberto aqui também. Então se a gente for aqui EKS, tem um cluster criado aqui EKS Data, tá bom? Que ele corresponde aqui ao nosso Terraform. Então se a gente for aqui em Locals, então tem uma variável aqui chamada name, que é o nome do cluster, chamada EKS Data, tá bom? Então, no nosso ambiente aqui, o cluster está ativo. As EC2 também que compõem esse cluster. Temos duas máquinas M5 em running. E essas duas máquinas aqui são máquinas que mantêm ali a instalação do Carpenter, tá bom? Então serão máquinas ali que vão fazer todo o gerenciamento do Carpenter pra gente, tá bom? Então repare que a gente tem duas máquinas nesse cluster e são duas máquinas, digamos assim, de sistema específicas do Carpenter, tá? Não são máquinas que serão utilizadas para rodar job nem nada, tá? São apenas máquinas que contêm configurações da instalação do Carpenter. Beleza, nosso cluster está criado, tá? O deploy funcionou tudo certinho. Agora, como que a gente consegue interagir com esse cluster aqui no ambiente local? Então, para isso, a gente precisa nos autenticarmos ao cluster, tá? Então, como é que a gente faz isso? Só rodar o comando AWS EKS update kubeconfig, tá bom? Aqui eu já tenho um autocomplete, mas eu vou trocar aqui para EKS data, tá bom? Então, EKS update kubeconfig, o nome do meu cluster e a região ao qual ele foi criado, tá bom? Então, isso aqui vai permitir que o nosso cliente local, que é o kubectl, interaja com o cluster remoto lá da AWS. Então, beleza. Então, repare que ali o token de comunicação ali como cluster do EKS, ele foi adicionado dentro desse diretório config, tá bom? E como que a gente pode validar agora se deu tudo certo? Posso digitar kubectl get nodes, por exemplo. Ele vai mostrar 2 nodes aqui pra gente. Posso também fazer um kubectl get namespaces. Ele vai trazer aqui pra gente os namespaces padrão que estão lá no ambiente. Beleza? Então, aqui comprovamos que nosso ambiente está funcionando. Então, o kubectl, ele é um dos clients que a gente tem para poder estar interagindo com o Kubernetes, tá bom? Mas não será ele que eu vou utilizar aqui nesse projeto, tá bom? Eu tenho gostado de utilizar bastante o K9s, tá? Então, vou deixar também na descrição a instalação do K9s, que é um client ali para Kubernetes, tá? Totalmente open source, etc. E eu tenho gostado dele por facilitar bastante coisas ali que a gente vai fazendo aqui no decorrer desse vídeo. Então aqui no terminal posso só digitar K9s, que ele vai abrir tipo uma interface gráfica aqui no terminal aqui pra gente, tá bom? Então aqui ele já abriu pra gente os pods do namespace default. Então não tem nenhum pod aqui para visualizar. Mas, por exemplo, eu posso visualizar pods de outro namespace. Como é que eu posso fazer isso? Então eu consigo fazer aqui através de atalhos do próprio K9s. Então, por exemplo, coloco aqui 2 pontos, digito ns kube system. Então repare que ele também já tem um autocomplete. E aí, a partir desse momento, ele mostra aqui todos os pods daquele namespace kubesystem, tá bom? E eu consigo também verificar qual namespace eu estou utilizando, tá bom? Então o K9s eu acho ele bem legal assim, requer um pouco de prática ali, mas com o tempo é super intuitivo estar utilizando ele, tá bom? Então aqui também a gente tem uma tabelinha do que a gente pode fazer, tá bom? Então a gente consegue deletar um pod, fazer um describe de um pod, pode fazer um port forge. Então ele provê ali atalhos para a gente estar utilizando. Mas tem outros também, tem o Lens, tem o AppTaCube, então tem outros clients com interfaces gráficas também que você pode utilizar. Vamos testar se o Carpenter realmente foi instalado, tá bom? Então para isso eu vou listar os nodes aqui, né? Então digita aqui apenas nodes, a gente consegue ver que temos apenas
2 nodes neste ambiente, tá bom? Então, para a gente testar se o Carpenter está instalado, tem um arquivo que eu deixei aqui no repositório, que é um deployment, tá bom? Ele vai utilizar aqui uma imagem e a gente está especificando aqui uma CPU, tá? Esse deployment é o mesmo que tem na documentação do Carpenter, tá bom? Então, se a gente voltar aqui, vir em Docs, Getting Started e descer aqui, a gente vai ter um passo a passo, né? Que ele cria aqui também um node pool, cria algumas coisas e aí ele faz um teste de escalabilidade desse deployment. Então, ele cria um deployment, né? Então tem aqui a declaração de arquivo YAML, ele aplica esse arquivo YAML e depois ele dá um edit no número de réplicas, né? Então, réplicas aqui começa com 0 e aí ele edita para 5 réplicas, tá bom? Então vamos executar exatamente conforme a doc aqui, tá bom? Então, novo terminal, eu vou dar um Ctrl+L, apply "-f", esse YAML aqui, tá bom? Com 0 réplicas. Beleza, o deployment foi criado, a gente pode validar isso como? Ali no K9S, eu posso digitar, por exemplo, dois pontos, deployment, e aí eu posso colocar all, que ele vai pegar todos os namespace, ou então apenas o namespace default, que é o nosso caso. Então aqui ele trouxe que existe um deployment namespace default chamado inflate, e como está especificado nenhuma réplica, então tá 0 réplicas aqui, tá bom? Então voltando para a doc, a gente consegue editar. Então o que a gente vai fazer? Vamos executar este comando aqui, alterando para 5 réplicas. Aqui no terminal, vou dar um edit, réplicas para 5. Repare aqui, foi escalado. Aqui no K9S a gente já consegue ver que alterou aqui o número para 5, tá bom? Então vamos esperar um pouquinho, que a ideia é que eu consiga ali ter 5 réplicas desse meu deployment, beleza? Então repare aqui que ele já apareceu 5 réplicas aqui, tá bom? Então eu posso ver os pods desse deployment, né? Apareceu 5 de 5. Se eu dou um Enter aqui, ele já aparece, ó, que eu já tenho pods rodando. E repare aqui que eu tenho os nodes já previamente criados, tá? Então se a gente for ver o node aqui final 216, final 216, ele foi criado há 55 segundos, tá? Então esse aqui é uma máquina que foi adicionada através do Carpenter, tá bom? Então o que aconteceu foi que houve a necessidade de escalar uma nova máquina e o Carpenter escalou e criou essa máquina aqui pra gente e adicionou ao nosso cluster, tá bom? Então nesse vídeo é isso, pessoal. Aqui a gente entendeu um pouquinho de como subir um cluster EKS com o Carpenter instalado e também acabamos de testar a escalabilidade dele e uma nova máquina foi adicionada pra gente, tá bom? Espero que tenha gostado. No próximo vídeo a gente vai dar continuidade, tá, na instalação e configuração desse ambiente. Então fique ligado e até o próximo vídeo.